Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler todo o contexto, mas vamos começar da onde nós paramos, domingo passado. Mateus, capítulo 5. Na verdade, nós vamos ler desde o 24 do capítulo 4. 23, na verdade, do 23, e aí continuamos no capítulo 5 até o 12. Tá bom? Então diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e também da além do Jordão. E Jesus, então, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Eu não vou recordar o que nós já falamos, mas só vou, antes de nós entrarmos ali no versículo 6, só fazer uma breve introdução sobre o que nós já falamos nos outros 2 dias. Quando Jesus inicia seu ministério, chama os apóstolos, os 12, para ser seus discípulos, seus apóstolos, andarem com ele, para aprenderem com ele a ser pescador de homens. Essa foi a palavra que Jesus disse ali para Pedro, para João. Diz: olha, eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores mesmo, a profissão dele era pescadores, mas Jesus falou: olha, vem, me segue, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então Jesus começa o seu ministério, e começa o seu ministério com o objetivo de mostrar quem ele era, qual era o propósito da sua vinda ao mundo. E uma das formas de Jesus demonstrar quem ele era, que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, foi através dos milagres que ele realizava, através dos sinais que ele operava na vida das pessoas. Por isso eu fiz questão de ler aqui os versículos 23 até o 25 do capítulo 4, que mostra Jesus ali realizando esse ministério,
realizando os sinais, curando, libertando os oprimidos pelo diabo, os endemoniados eram libertos, os enfermos eram curados, e então multidão começou a seguir a Jesus. E aí, então, quando Jesus vê essa multidão que vem, começa a seguir Jesus, Jesus então chama seus discípulos à parte, e Jesus então começa a ensinar para os seus discípulos os princípios da vida que Jesus tinha preparado para eles. E foi sobre isso que nós falamos os 2 primeiros domingos que nós falamos sobre isso. Então, qual é o propósito das bem-aventuranças? Eu coloquei aqui 5 propósitos. Por que Jesus ensinou essa palavra? Para que ele precisou chamar os seus discípulos à parte para poder passar para eles esses ensinamentos? Primeiro, coloquei aqui, para mostrar aos seus discípulos que os princípios da vida cristã estão baseados naquilo que Jesus disse. Então, o primeiro motivo era para mostrar os princípios da conduta cristã para os cristãos. Então, como que nós devemos viver? Então, primeiro motivo, Jesus diz, olha, vocês vão ser meus seguidores, e meus seguidores devem viver assim. Então, ele passa princípios de vida, de estilo de vida, para eles poderem viver. Então, esse é o primeiro propósito desses ensinos das bem-aventuranças, mostrar os princípios de conduta do cristão. O segundo propósito das bem-aventuranças, aqui, Jesus estava falando para os seus discípulos, era mostrar a diferença entre os valores do reino de Deus e os valores mundanos. Então, mostrar a diferença entre os valores do reino de Deus e os valores mundanos. Os valores do reino de Deus são eternos. Os valores do mundo são passageiros. Então, Jesus queria deixar isso bem claro para eles, que eles estivessem seguindo a Jesus pela motivação certa, alicerçados na rocha. E a rocha é o próprio Senhor Jesus, é as palavras que Jesus diz. Então, esse é o segundo propósito, mostrar a diferença entre os valores do mundo, os valores do reino de Deus e os valores do mundo. Terceiro propósito, mostrar a diferença entre a fé superficial dos fariseus e a fé verdadeira, que é fruto da vida de Cristo em nós. Então, quando Jesus chama ali os discípulos, ele queria mostrar para eles, olha, existe aí uma fé. A fé que os religiosos têm. Ali era a fé, quem representava esse grupo eram os fariseus. Eles se esforçavam para guardar toda a lei, mas eles rejeitavam a Cristo. Então, eles tinham uma fé alicerçada naquilo que eles podiam fazer, aquilo que eles podiam alcançar pelos seus méritos, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Então, isso é uma fé superficial. É uma fé passageira, não é uma fé para a vida eterna. Então, Jesus queria mostrar, olha, a diferença entre essa fé superficial e a fé verdadeira, que não é nossa, mas é fruto da vida de Cristo em nós. João vai escrever lá uma das suas cartas, diz, olha, qual é a fé que vence o mundo? É a fé no Filho de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, que ele vivia pela fé do Filho de Deus.
Então é isso que Jesus estava querendo dizer, olha, onde está a sua fé? Eu preciso mostrar para vocês que a fé realmente que salva é a fé em mim e através de mim. Essa é a fé que salva, que gera a vida eterna, que gera a verdadeira felicidade. E o quarto propósito é mostrar que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vontade. Isso não é opcional para nós. Para o cristão, a vontade de Deus não é opcional. A vontade de Deus, ela deve ser obedecida. Ela deve ser cumprida. Porque é a vontade de Deus para nós é que traz a vida eterna. Então não é uma opção. Quando você quer fazer a opção pela sua vontade, você sai fora da vontade de Deus. E quando você está fora da vontade de Deus, Deus não está com você. Quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito e conduz eles para a nova terra, Deus ali diz, olha, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Bênção se obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei. Guardar, praticar. E maldição se não seguir, se não guardar, se não praticar aquilo que eu vos ensinei. E lá ele não dá opção, ele fala, escolhe, pois, a bênção. Ele já nos dá a direção, olha, escolhe, pois, a bênção. Eu coloco bênção e maldição, mas escolham a bênção, para que vocês possam viver. Então, as bem-aventuranças, irmãos, esse estilo de vida aqui, que nada mais é do que a vida de Cristo, que está contida aqui nas bem-aventuranças, não é opção para nós, mas é um propósito de Deus, para que nós vivamos dessa forma. Porque se vivemos dessa forma, então a promessa se cumpre. Quando ele passa as bem-aventuranças, ele vai falando sobre cada uma das bem-aventuranças, em cada uma delas tem uma promessa, que diz que vai se cumprir, se eu estiver vivendo daquela forma. Então esse é o quarto motivo que Jesus, propósito que Jesus ali colocou as bem-aventuranças. O quinto eu acabei já falando, que é que quando nós praticamos, estamos vivendo dessa forma, irmãos, nós vamos desfrutar do amor de Deus, do cuidado de Deus, do consolo de Deus, da provisão de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós obedecemos, a palavra de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? Então é só para os irmãos terem porquê das bem-aventuranças. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Esse é o estilo de vida que Deus tem para mim e para você. É o estilo de vida de Cristo. Amém? Então vamos agora lá para o versículo 6, que foi onde nós paramos. Nós já falamos sobre o bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. E agora nós vamos falar sobre os bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, o que Jesus estava querendo ensinar aqui para os seus discípulos?
quando ele diz, olha, bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, para quem não esteve aqui, significa feliz. O maior desejo da humanidade é ser feliz. Quem não quer ser feliz? E a gente fica buscando diversas formas, diversas maneiras de alcançar a felicidade. Mas Jesus vai dizer que a verdadeira felicidade não está no mundo, mas está nele. Por isso, ele vai falar sobre essa virtude aqui, que ele nos dá, quando nós cremos em Jesus e recebemos ele na nossa vida. Ele nos dá essa virtude, né? Ele nos dá essa condição de sermos felizes. E ele diz que nós vamos ser felizes quando nós temos fome e sede de justiça. Eu quero ler aqui na tradução a mensagem, uma linguagem mais fácil. Olha o que diz aqui, versículo 6. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é a comida, é o alimento incomparável. Estão entendendo o que é ter fome e sede de justiça? O que é ter fome e sede de justiça? É você ter fome de Deus. É você ter fome de estar na presença de Deus. É você ter fome de ouvir a voz de Deus. É você ter fome de querer conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Quem tem fome de Deus, ele diz aqui, vai experimentar um alimento incomparável. Por isso que a felicidade é o contraste, né, entre a felicidade do mundo, os padrões do mundo e os padrões de Deus. O mundo diz que para a gente ser feliz, a gente tem que aproveitar a vida. As coisas que a vida nos oferece. Mas Jesus diz, olha, você quer ser feliz? Então, busque a Deus. Tenha fome de Deus. Tenha fome de Deus. E então você vai ser feliz, você vai ser satisfeito. Então você é feliz quando a sua alma está satisfeita com Deus, com Jesus. O mundo diz que se você tiver as coisas do mundo, o melhor carro, a melhor casa, o dinheiro no bolso para poder fazer as melhores viagens pelo mundo, então você vai ser feliz. Aí Jesus fala, olha, quero dizer para você que a sua verdadeira felicidade é quando é em Jesus. Se você estiver satisfeito com Ele, então você vai estar satisfeito com as outras coisas que vão estar ao seu redor. Vai vir contentamento. Você parou para pensar que quantas vezes a gente fica querendo juntar coisas, trazer coisa, para poder a gente se sentir feliz? Quando Jesus diz, olha, não precisa juntar tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consome. Mas juntem do céu. Então nós somos felizes, irmãos, quando a nossa alma está satisfeita em Deus e em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Isaías. Quero ler alguns textos aqui que confirmam isso que eu estou dizendo. Quando Deus oferece para nós essa felicidade. O que Jesus está dizendo aqui, Deus já havia dito, e Jesus só está confirmando. Quando Deus disse, aqui em Isaías 55, Deus estava se referindo a Jesus.
que Ele era, né, esse pão da vida que nos satisfaz. Olha o que diz Isaías 55. Diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha o versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será para o Senhor por nome, isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então aqui Deus estava falando ao povo de Israel: olha, vinde a mim, porque vocês estão gastando o dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. E aí ele diz: olha, inclinai para mim, vinde a mim, me ouve, e então se deleitareis com finos manjares. Então, irmãos, quando nós temos essa felicidade em Jesus, nós somos satisfeitos. Você vai comer o alimento incomparável. O alimento incomparável. Então, nós somos felizes quando nós estamos verdadeiramente felizes quando nós estamos em Cristo Jesus. Quando você está satisfeito nele e busca Ele para satisfazer a sua vida. Versículo 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão
misericórdia. Essa tradução diz assim, o versículo 7. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. E aí a recompensa, na hora em que vocês precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que Jesus está querendo ensinar aqui para nós, irmãos. E esse ensinamento nada mais é do que aquilo que ele mesmo praticou. Porque as bem-aventuranças, eles retratam a vida e a obra de Cristo por nós. Por que Cristo veio ao mundo? Porque Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, e Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso aqui o ensinamento de Jesus aos seus discípulos, que agora eles também, ao estar se relacionando com os outros, eles devem ter um sentimento também de misericórdia para com eles, o mesmo sentimento que Cristo teve para com eles. Por isso que Jesus vai exortar os discípulos, dizendo, olha, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então, se preocupar com o bem dos outros. O que o mundo nos diz? Que nós temos que vencer, que nós temos que conquistar. Não importa se eu vou ter que passar por cima de alguém, não importa se eu vou ter que desonrar meu pai e minha mãe, não importa se eu vou ter que trair a minha esposa, o meu marido, não importa se eu vou ter que mentir, você tem que alcançar, use sua força para alcançar. Não importa o que os outros estão passando, mas aqui Jesus falou, olha, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus não se preocupe com você. Não se preocupe com o seu bem-estar. Se preocupe com o dos outros. Se preocupe em que os outros estejam bem. Que os outros estejam fortes. Que os outros estejam vencendo, que os outros estejam sendo saciados. E então, ele diz aqui, você também vai, quando precisar, você também vai receber o cuidado, você vai receber a força, você vai receber esperança. Então, o que na verdade é que Jesus está querendo ensinar, e é um princípio da vida cristã, que nós somos verdadeiramente felizes quando nós amamos quem Jesus ama. Nós somos felizes quando nós amamos quem Jesus ama. Quem Jesus ama? Quem Deus amou? Foram as pessoas boas? Foram as pessoas que nos fazem bem? Ele diz que Ele amou o mundo. Ele amou o mundo. E se Ele amou o mundo, então nós devemos também amar o mundo. Eu tomei uma decisão essa semana de não mais assistir os jornais pela TV. Somente dar uma olhadinha na internet. Por quê? Porque o sentimento que estava brotando no meu coração ao ver aquelas notícias do que está acontecendo no meio político, era um sentimento de vingança, de que tem que punir, de que tem que sofrer. Não que não tem que sofrer a questão da justiça, mas às vezes não é esse sentimento de justiça, somente ser preso que a gente quer. Às vezes é uma coisa má. A gente começa a sentir, às vezes, ódio daquelas pessoas
de ver tanta maldade, de ver tanta mentira. Então isso não faz bem, isso não é um sentimento que vem de Deus, mas é carnal, é maligno. E eu não devo alimentar o meu coração com esses sentimentos. E a Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal, então aquilo não estava fazendo bem para mim, mas estava fazendo mal. Então tomei uma decisão. Não quero mais alimentar minha mente, meus pensamentos com essa maldade. Então por isso que fala aqui. Porque qual é o sentimento que nós devemos ter para com essas pessoas? É de amor. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Próprio livro de Mateus, aí no capítulo 5, versículo 38, Jesus depois ele dá uma esclarecida sobre esses fatos aqui para os discípulos, quando ele fala que nós devemos amar as pessoas que Jesus amou. Como que nós devemos amar essas pessoas? Olha o que diz o versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Tem outra tradução que diz outra palavra, alguém tem aí? O perverso. Eu achei essa bem enfática. Não resista ao perverso. Mas, se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo para tirar a tua vestimenta, larga também a tua capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eu disse que esses princípios aqui não são opcionais. São mandamentos de Deus, de Cristo para nós. Que eu devo amar o meu próximo. Não amar os meus amigos, não amar aqueles que me fazem o bem. Mas devo amar aqueles que me perseguem, aqueles que me maltratam, aqueles que me fazem mal. Mas por que eu devo amar? Porque Deus ama eles. E Deus não quer que nenhum deles se perca. Um dia também, irmãos, nós estávamos perdidos. E Deus, usando alguém,
nos amou, para que nós pudéssemos conhecer esse amor de Deus. E é por isso que Jesus disse que, olha, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se eu não amo o meu próximo, então eu também não amo a Deus. Porque a Bíblia diz, João vai escrever lá na sua carta, porque ninguém pode dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão. Por isso que eu disse aqui, os valores do reino são eternos. E Deus quer que nós tenhamos esses valores no nosso coração. E a principal marca da igreja de Cristo, o principal sinal na minha vida e na sua vida que você é um cristão é o amor. Mas não é o amor filéu, é o amor ágape. É o amor que é de Deus, que é derramado nos nossos corações. E esse amor de Deus, quando é derramado nos nossos corações, ele se reflete para com o nosso próximo. Semana passada eu até citei, por que tantas divisões, tantas contendas na igreja, nas famílias? Por que tantos casais se separam, se divorciam? Porque não amam aqueles que Deus ama. Não ama aquele que Deus ama. Não tem amado. Quando diz que nós devemos amar como Cristo nos amou. Como Cristo nos amou. Dando a sua vida por nós. E é por isso que ele diz aqui, olha, você é feliz quando você ama quem Jesus mandou você amar. Às vezes Deus colocou na minha vida, na sua vida, algumas pessoas, talvez que são difíceis de amar. Pela forma que elas te tratam, que elas vivem. Mas saiba que Deus ama essas pessoas. E Deus quer revelar o amor dele a elas através da sua vida, através da minha vida. E quando eu começo a amar essas pessoas com esse amor, eu não tenho esse amor. Por isso que ele diz que as bem-aventuranças não são obras nossas, não são virtudes nossas, são virtudes de Cristo. É consequência da nossa fé em Cristo e da vida de Cristo em nós. Eu não tenho essa condição de amar o inimigo, de amar aquele que me faz mal, mas se eu der lugar para Cristo na minha vida, então o amor dele, então vai se refletir no relacionamento com aquela pessoa que está me fazendo mal. E por isso ele diz, então você vai ser feliz. Porque você não vai ter inimigo. Você não vai ter ressentimento. Você não vai ter maldade no seu coração. Você não vai ter ódio, não vai ter inveja. Porque o amor de Cristo é derramado nos nossos corações. Versículo 8. Abençoados são vocês, perdão, vou ver aqui na linguagem aqui. Primeiro, versículo 8. Diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha o que diz nessa tradução. Abençoados são vocês, que puseram em ordem o seu mundo interior, é a sua alma. Com a mente e o coração no lugar certo. Abençoados são vocês que puseram em ordem
seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Bem-aventurados os limpos de coração. Ele diz que quem é limpo de coração? Aquele que coloca o seu coração e a sua mente no lugar certo. E qual lugar que nós vamos colocar? A nossa mente, nossos pensamentos em Cristo Jesus, nas suas palavras, naquilo que Ele ensinou, para que eu possa estar vivendo daquela forma. Eu já citei esse texto aqui, o Jonathan também citou hoje de manhã, que é João 16, 33, quando Jesus disse, olha, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Nós temos que pôr a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, irmãos, porque só Ele pode nos satisfazer. Só nele nós vamos ter a verdadeira paz. Ele me diz, em mim tenhais paz, para que em mim tenhais paz, no mundo é aflição. Nós não estamos no mundo, vamos ter, mas quando nós estamos com a nossa mente e coração em Cristo, então nós temos paz, primeiro paz com Deus e também paz com o nosso próximo. Porque o limpo de coração é isso. Ele não deseja o mal, ele não fala mal do seu irmão, ele não vive criticando as pessoas, ele não vive acusando, mas ele se coloca para ajudar, para estimular, para fazer o bem, limpo de coração. Muitas vezes estamos aqui louvando a Deus, bendizendo o seu nome, mas nosso coração tem ressentimentos, amargura. E é por isso que Jesus vai dizer que quando você for chegar diante do Senhor e souber que alguém tem alguma coisa contra você, for levar a sua oferta, e você souber que alguém tem alguma coisa contra você, não entregue a sua oferta. Vá lá se reconciliar com ele primeiro. E depois você vem e entrega a sua oferta. Então não tem nada que o diabo possa estar me acusando. Tem um texto da palavra que fala, no que depender de vós, tendes paz com todos. Isso é o limpo de coração. Ele é limpo de coração. Ele não tem acusação. Ele não tem julgamento. Mas é limpo. Ele tem os olhos bons. E aí o corpo dele tem luz. A Bíblia fala, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Muitas vezes nós não temos os olhos bons, irmãos. Nossos olhos são más. São maus. Eles olham para um irmão, olham para uma situação, e ele já logo desconfia, ou ele já logo julga, ele já logo vê de uma forma que não é boa. E aí vai enchendo o seu coração de tudo aquilo que não presta. São os sepulcros caiados, que Jesus vai exortar lá, os fariseus, vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês demonstram que estão guardando toda a lei, mas por dentro só tem coisas podres. Há mentira, há engano. Então não tem como ser feliz, é isso que Jesus está dizendo, mas
quando você é limpo de coração, então, ele diz aqui, você vai ver Deus. Os limpos de coração, eles veem Deus. Se a gente não tiver o nosso coração purificado por Cristo, pela palavra de Deus, como que Deus limpa o nosso coração? Pela palavra. Ele envia a sua palavra para trazer luz aqui para dentro de nós, para que se houver trevas, a gente possa confessar e pedir para Deus tirar. Então nós temos que ser limpos de coração. Não tem falsidade. Cadê o Derek? Está lá atrás. Ontem, no nosso estudo aqui, o Derek citou uma passagem de Jesus sobre a figueira. Qual é o texto, Derek? Fala aí que eu já... 5, né? Vamos ler esse texto. Interessante. Marcos 11. Aqui Jesus está fazendo uma exortação sobre a falsa aparência, o falso cristão. Ele diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não eram tempos de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos, ouvindo isso, uma figueira falsa. Segundo o que nós aprendemos aqui ontem, a figueira, para ela produzir frutos, então primeiro sai os ramos ali, a flor, depois sai o fruto, depois vem as folhas. Então, se aquela figueira tinha folhas, era natural então que ela tivesse frutos. Por isso Jesus vai naquela figueira, para colher frutos para poder se alimentar. Diz que ele estava com fome, mas chegou lá, não achou frutos. E aí Jesus amaldiçoou aquela figueira. Por que eu estou citando esse texto? Porque muitas vezes, irmãos, nós falamos que nós somos cristãos, que Deus está em nós, que Cristo vive em nós. Mas quando alguém vem a nós para comer do fruto de Cristo, que é o fruto lá do Espírito, bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade, não acha em nós o fruto. Essa figueira, ela tinha a aparência de que era uma figueira normal. E certamente muitas pessoas foram enganados ali naquela figueira. Chegaram lá com fome para querer comer dela, mas não tinha fruto. E eu disse isso ontem aqui. Nós estávamos pensando sobre esse texto. Então, para muitas pessoas, ela passou enganando, sem consequência nenhuma. As pessoas vinham lá, não tinham fruto e iam embora.
não trouxe consequência para aquela figueira. Mas quando Jesus foi buscar fruto nela e não tinha, então Jesus amaldiçoou aquela figueira. Às vezes nós podemos estar aqui na igreja, louvando, cantando, levantando as mãos, mostrando que realmente somos de Deus. E podemos até estar enganando as pessoas, muito bem. Mas o que importa para Deus, o que importa é o que Deus está vendo em nós. O que Deus está achando em nós, não o que as pessoas estão achando. Você já não se decepcionou com alguém e falou, eu pensava que essa pessoa era assim, mas quando eu conheci ela de perto, misericórdia, não quero mais estar junto com ela. Então, a gente engana bem, mas Deus a gente não pode enganar. Deus ninguém engana. Então, é por isso que Jesus falou, olha, se não houver em vós essa virtude, essa misericórdia, esse amor nas nossas vidas, nós não veremos a Deus. Porque ele fala, bem-aventurados os misericórdios, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Figueira falsa. Então Jesus disse, olha, as folhas não podem satisfazer ninguém. É preciso ter fruto. Às vezes a gente está cheio de folha e a folha não sacia. É o fruto que sacia. E o fruto verdadeiro que nos sacia é Cristo, irmãos. E as pessoas, quando vir a nós, se relacionar conosco, eles precisam comer desse fruto. Precisam experimentar desse fruto. Porque esse é o fruto que gera a vida eterna. É o fruto que gera a vida eterna. Então você é verdadeiramente feliz quando Cristo é o centro da sua vida. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Sua mente e seu coração estão no lugar certo. Estão em Jesus. Versículo já li o 9? Eu li o 9? Não. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha o que diz aqui. Abençoados são vocês, que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Pacificadores são aqueles que cooperam para o bem, que cooperam para a edificação, que cooperam para que a vida de Cristo possa estar sendo formada na vida do outro irmão. Ele coopera, ele ajuda, ele contribui, ele se coloca do lado para ajudar. Então é melhor cooperar do que disputar, do que brigar. Ele está dizendo, vocês são abençoados quando conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Pacificadores.
Na verdade, o que Jesus está querendo ensinar aqui é que nós somos felizes quando nós entendemos, irmãos, que o propósito que Deus nos criou foi para que nós pudéssemos ser semelhantes a Jesus e cumprir a missão de Jesus, que é o quê? Buscar e salvar os perdidos e torná-los também semelhantes a Jesus. Então, todos nós aqui, eu creio que fomos salvos por Cristo. Agora entramos pela porta, mas agora estamos num caminho apertado. E o caminho apertado é difícil. É de muita renúncia, é muita provação, muita perseguição. Então nós precisamos estar juntos para cooperar uns com os outros. Por isso ele diz pacificador, talvez. Algum irmão que iniciou na vida cristã, talvez está passando por um momento difícil. Perseguição, talvez desprezo da família. Então Jesus fala, olha, qual é o meu papel, qual é o seu papel? E lá está pacificando o relacionamento dessa pessoa com Deus, não deixando que o diabo roube a palavra, que o diabo tire a esperança do coração dele. Se tem alguém brigado, se tem alguém dividido, você ir lá, está promovendo a paz. Pacificador é isso, é aqueles que promovem a paz. Não só a paz entre as pessoas, mas a paz entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Deus quer que nós sejamos pacificadores. E como que nós nos tornamos pacificadores? Cooperando uns com os outros. O apóstolo Tiago diz, olha, quando você vê o seu irmão no erro, vai lá. Ajude ele a voltar. Ajude ele a voltar. Ajude ele a voltar para o Senhor. Ser pacificador é isso, é cooperar com o meu irmão. É o William cooperar comigo para que cada dia Cristo seja formado em mim. Eu cooperar com o William. Um cooperar com o outro. Ninguém aqui é melhor ou maior do que o outro, mas todos nós somos cooperadores com Cristo. No eterno propósito de Deus, que é salvar o homem e tornar esse homem semelhante ao seu filho, para que ele possa então entrar no céu. Por isso que ele diz aqui, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Você está sendo pacificador? Porque se você não está sendo pacificador, então cuidado, porque você pode estar fazendo a vontade do diabo. Qual é a vontade do diabo? Ele veio para pacificar? Não, ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes nós temos nos colocado, irmãos, a serviço do diabo. Quando nós falamos mal um do outro, quando nós julgamos um ao outro, porque nós não estamos pacificando. Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Jesus chamou ali os judeus de filhos do diabo. Por quê? Eles estavam dizendo, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês tinham crido em mim e me recebido. Vocês estão procurando me matar. Vocês estão me perseguindo. Aí Jesus dá um veredito. Isso mostra que vocês são filhos do diabo. Porque vocês não estão fazendo a obra de Deus. A obra de Cristo. Cristo não veio para buscar e salvar. Cristo não veio para perdoar, para amar,
para curar, para ajudar, para abençoar. Então é isso que deve refletir a minha vida, porque se eu tenho Cristo, isso deve refletir na minha vida. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui diz, bem-aventurados, abençoados são vocês. São vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. E diz, a perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. Bem-aventurados são vocês que sofrem perseguição. Você está sendo perseguido por causa de Cristo? Você está sendo perseguido por causa de Cristo? Está sofrendo por causa de Cristo? Lá no seu trabalho, por você fazer a vontade de Deus, as pessoas não gostam de você? Lá na escola, na sua faculdade? Ou você não incomoda ninguém lá? Você não incomoda ninguém. A sua maneira de viver não incomoda ninguém. Mas Jesus disse, olha, se você estiver fazendo a minha vontade, você vai sofrer perseguição. Você vai ser perseguido. Por isso ele diz que abençoados são vocês que conseguem mostrar cujo compromisso com Deus atrai perseguição. As pessoas estão vendo esse compromisso nosso com Deus, estão nos odiando por isso? É isso que está dizendo aqui. Se isso estiver acontecendo na minha vida, na sua vida, ele diz, então, fique feliz, porque você é um filho de Deus. O filho de Deus incomoda o mundo. Antigamente a igreja era chamada de protestante, né? Agora é evangélica. Não incomoda mais. Ela não protesta mais contra o pecado, contra a vida de pecado, contra o mundo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Cristo está dizendo aqui. Quando você estiver exercendo isso, o mundo vai te odiar, mas eu estou gostando de você. Você está me agradando. Você está fazendo a minha vontade. Eu vou poder te chamar meu filho. Foi isso que Jesus diz lá em Mateus 25, quando ele diz, vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Vinde filhinhos de meu Pai. Porque eu estava preso e vocês me foram ver, estava nu, vocês me vestiram, estava com fome e vocês me deram de comer. Vinde benditos. Irmãos, a alegria que Cristo dá é uma alegria diferente do mundo. Mas quando nós experimentamos essa verdadeira alegria, que vem desse relacionamento íntimo com Jesus, eu posso dizer, porque eu tenho me disposto cada dia para negar a minha vontade. Não é fácil, mas como é bom a gente ver o resultado na nossa vida. As outras coisas passam a ser secundárias. As coisas não têm mais valor para você. Porque o que realmente te agrada é fazer a vontade de Deus. Isso sim,
te faz feliz, mesmo que você sofra, mesmo que você é perseguido, mesmo que você é maltratado. Você tem dentro de você uma força que não é tua. Você tem um amor que não é teu, você tem uma paz que não é tua. E isso é fruto da vida de Cristo. Então, as bem-aventuranças é a descrição do caráter de Cristo. E Deus quer, né, Ele quer colocar dentro de nós esse caráter de Cristo, essas virtudes de Cristo. Porque é nessas virtudes de Cristo é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Paizinho, mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos Te louvar, Te agradecer. Porque o Senhor preparou para nós, ó Pai, essa vida abundante. E ela está em Cristo Jesus. Ela está em Cristo Jesus. Por isso João disse, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Obrigado porque o Senhor nos convida, Senhor, a comer desse pão da vida, sem dinheiro, sem preço. É pela graça. Pela graça nos achegarmos a essa mesa, ó Deus, posta diante de nós, pela vida do Seu Filho. Ele é o pão da vida, a água da vida. E nós queremos cada dia mais comer dele, ter fome dele, ter mais dele em nós. Para que possamos experimentar o verdadeiro amor, a verdadeira alegria que somente o Senhor pode nos dar. Porque só assim, Senhor, nós não vamos amar o mundo. O mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, ó Deus, por isso nós queremos rejeitar o mundo e receber cada dia mais Cristo nos nossos corações, para desfrutar dessa vida abundante. Prevaleça nos corações de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, Senhor. Aqueles que ainda não experimentaram essa verdadeira vida, esse verdadeiro amor, essa verdadeira paz, essa verdadeira alegria que é Cristo Jesus, que o Senhor se revele a eles, ó Pai. Que Teu Espírito os convença, para que eles possam, ó Deus, crer em Jesus e receber Jesus nos seus corações. Essa é a nossa oração, meu Deus, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.